Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa num dia em que o Grêmio joga às 9h45 da noite na Arena com Transurb depois do jogo, né? Por favor. Por favor. Serviço público, né? É autorizado e tal. Tem uma exploração privada, mas é uma coisa assim que não dá para entender, né? Quer dizer, é monopólio, porque só tem um trem, então é óbvio que é monopólio. E aí as pessoas vão no jogo do Grêmio, no sábado à noite, e ficam na parada, né, do trem, esperando e contando com a sorte, porque o cara pode ser morto ali, né? Então, por favor, né? Tem que ter trem em todos os jogos em que o jogo for às 9h30, 9h45 da noite. Na Arena e no Beira-Rio. Por que não? Para aí. Quer dizer, é só quando tem grande movimento para faturar um dinheiro maior? Quando tem menos movimento, o povo que se exploda. E meus pêsames, não, é exagero dizer meus pêsames, né? A lamentar também que o Grêmio não pressione, que o Internacional não pressione, para não ficar nessa história que é um lado só. É que o Grêmio ali é do lado da estação, né? Então é mais necessário ainda o Transurb. E o Beira-Rio está próximo do centro, tem pelo menos o ônibus para desovar, para carregar as pessoas para casa. Agora, convenhamos, né? Não é possível, não é de acreditar que numa cidade que tenha trem, o trem não funciona quando precisa de trem. Tá? Então hoje tem trem. O jogo termina às 11h45, vai até a meia hora. Também não vai se encharcar de trago aí depois nos arredores da arena e depois culpar o Transurb. Aí não adianta, né? Não adianta não mandar mensagem, tive que dormir na estação, ou rezei para não morrer, ou corri porque o bandido estava me pegando. Porque o que faz o bandido sabendo que não vai ter o trem? Que o bandido está sempre mais informado que a gente, né? Uma coisa impressionante. Então, ele já vai para a estação de trem para pegar os desprevenidos. Só que o que eu mais lamento é que crianças, senhoras, pessoas de idade estiveram na arena pela primeira vez. E o que aconteceu? O que aconteceu? Não tinha trem para ir para casa. Mas hoje tem trem, graças a Deus. Tá? Então, vá contando com isso também. Vá ao jogo e prestigie. O Grêmio precisa da vitória. O Grêmio precisa ganhar. O Grêmio não pode mais transferir. Empate, daqui a pouco, não seria uma hecatombe contra o vice-líder do Campeonato Gaúcho, que só perde nos critérios para o Caxias. Mas do jeito que o Grêmio patinou, nem um empate é um bom resultado. Claro que empatar em casa, às vezes contra o São Paulo, a gente já faz cobrança, mas eu estou dizendo que em circunstâncias normais, início de temporada, pensando na Recopa, até se admitiria lá pelas tantas o empate. Hoje não. O Grêmio, pelo clima que criou, vai ter que ganhar o jogo. César Bueno, técnico até a penúltima rodada, porque na última foi o Renato, foi demitido hoje à tarde. E aí eu quero cumprimentar aqui o Odair. O Odair entrou nessa canoa, não vou dizer que seja furada, porque treinar Grêmio Internacional é uma honraria para todo mundo. O Nestor Simeonato não deu certo, mas nós sabemos que um dia ele treinou o grande Grêmio porto-alegrense. O Plain não deu certo, mas nós sabemos que um dia ele treinou o grande Grêmio porto-alegrense. O falecido Orlando Bianchini não deu certo, mas sabemos que um dia ele treinou o glorioso Esporte Clube Internacional. Então, sempre é bom treinar Grêmio e Inter. O Braulio treinou o Internacional, disse até para mim numa entrevista que nem Cristo salvava o Inter naquela década de 90. Mas, tendo um empreguinho, ontem eu perguntei aqui pro Odair, que até deu o Leocir da Lastra está aqui, já chegou aí. Cuidado aí que eles atropelam o cara que fica distraído na rua. Agora dá para brincar, porque agora está inteiro, graças a Deus, né? O Leocir. Mas está dizendo ontem, o Leocir, que já podia ter treinado o Grêmio Internacional, porque teve aí também momentos bem interessantes na carreira. E é um cara que joga para frente, não tem medo de perder. E hoje em dia, depois que inventaram os 3 pontos aí, técnico covarde perde emprego ligeirinho. Empata 3, 4, perde uma, já foi, já vai lá para baixo na tabela. Antigamente, Celso Rotti, por exemplo, em 98, empatou 6 no Grêmio, para depois começar a ganhar. E encordou 5, 6 na sequência ganhando e levou o Grêmio lá para
para frente, inclusive decidiu com o Corinthians. Um mata-mata aí de Campeonato Brasileiro. Mas eu estava falando do Odair. Perguntei sobre o Milton Cruz, a relação, né? Pô, tu tá na zona de conforto, Odair, não vai sair nunca ninguém vai te demitir. Milton Cruz ficou encostado 30 anos no São Paulo. Quando assumiu, pé na bunda do Milton Cruz. Aí ele disse, não, fiz um contrato com o Internacional. Eu perguntei para ele se ele poderia voltar a ser auxiliar. Ele disse, fiz um contrato com o Internacional de que eu posso voltar a ser auxiliar. Isso é um cara consciente, não é bobo. Não, agora eu sou o seu Odair. Não, tanto é que ontem estava aqui, humildemente, atendendo pergunta de ouvinte, respondendo as questões, não caiu nem um pedaço. O Gordiola, por exemplo, não veio aqui. Couto Ferreira vir aqui dá sorte. O Gordiola não veio aqui pedir a bênção, acabou dançando. O próprio André Luiz, que vinha sempre aqui, né? Ficou lá grudado no Gordiola. E aí não é nem culpa só do Gordiola, do André. Às vezes os dirigentes, a assessoria, induzem o técnico a ser medroso. E ontem eu cheguei à conclusão que se o técnico não for medroso, ele vem. O Odair pediu autorização, obviamente, para a direção, e veio aqui. E num momento até mais ou menos, não é nada de consagrador, empatou com reserva do Boa Vista, perdeu para o Brasil de Pelotas, perdeu para o Caxias, podia estar apertando, não está apertando. E outra coisa, o fato dele vir aqui tranquiliza inclusive o torcedor. Significa dizer que ele não está com a cabeça a prêmio diante de qualquer resultado. Veio aqui porque está numa posição protegida, digamos assim, para deixar barato. Mas coitado do César Bueno, aí que eu quero chegar, coitado no sentido de que, não sei se era ele só o culpado, né? Daqui a pouco quis imitar o esquema do time profissional e não tinha as peças. Não tinha um Ramiro que faz função híbrida, não tem um Maicon para dar passe, não tem o Arthur para jogar de campo a campo, não tem o Luan para matar o adversário, não tem o Groi para fazer milagres. Pelo contrário, o Bruno Graça comprometendo, né? É meu amigo Bruno Graça, um baita goleiro do interior, mas no Grêmio não dá sorte. O Léo esse também não dá, né? E aí o Grêmio podia ter colocado pelo menos o Paulo Vitor, né? Porque às vezes a gente exagera na frescura, tem que poupar até a mãe dos caras, aí não dá, né? E aí sobrou para o César Bueno. Deixa eu pegar a opinião do Nando Rocha sobre a entrevista do Odair, que todo mundo viu, né? Aliás, ontem batemos o nosso recorde aqui. 30 mil pessoas ao vivo no Facebook. 30 mil. Isso aí é fenômeno, né? E eu sou um cara de sorte, porque eu tenho trazido pessoas aqui que dão audiência. E o Odair ontem, 30 mil, o que prova o tamanho da torcida do Internacional, o tamanho da curiosidade em saber coisas a respeito de tudo que envolve a dupla Grenal. E não precisa ser famosão, não. O Odair não é famosão, ele estava aqui por ser técnico do Internacional, tem uma representatividade alta. Nando Rocha, o que achou da entrevista do Odair? Boa noite. Boa noite, Rec, boa noite a quem está nos assistindo, Leocir, meu grande amigo Leocir. Trabalhamos juntos no Cerâmica em 2008. Isso. É um cara que eu torço... O amor é lindo, né? Torço muito por ele mesmo e acho que é um grande treinador e como o Rec comentou, já poderia ter recebido uma oportunidade na dupla Grenal. Mas eu ouvi a entrevista, eu assisti a entrevista do Odair aqui e em outras oportunidades procuro ouvir bastante ele, até porque é um cara que gosta de falar de futebol e eu admiro muito isso. Tem muito treinador que vai para uma entrevista coletiva e fala da imprensa, fala do juiz, pezinho no chão, fala do trator, né? E não fala de futebol. E o Odair fala de futebol, e é uma coisa que eu admiro nele. Quando ele foi efetivado pelo Inter, eu tive, por curiosidade até, fui buscar algumas informações da seleção olímpica e internet. A gente hoje tem um mundo à disposição, né? E acabei vendo alguns vídeos de treinamento da seleção brasileira e um trecho de uma entrevista dele explicando a forma como ele ajudava até o Micali. Eu até acredito que, em função da entrevista dele aqui ontem, reforça a minha tese de que ele tinha mais a cara dele, a equipe, do que propriamente do Micali. E o Odair, ele é um cara que gosta de futebol, fala de futebol, entende de futebol. Eu tinha ouvido uma entrevista dele numa rádio aqui em meio à Olimpíada, ele explicando como deu certo uma equipe com 4 atacantes praticamente. Porque se criou uma lenda de que o Tite teria ido lá, e eu tenho todo o respeito pelo Tite, sou um cara que tem uma admiração até pessoal por ele,
mas se criou uma lenda de que o Tite foi lá e deu dicas para a seleção olímpica e a partir daí a seleção olímpica passou a ganhar, enfim. Não, foi um trabalho que eles mesmos fizeram lá. Na verdade, tudo ajuda, Leandro. Tudo ajuda. Chegar à conclusão de que os caras que estão confinados há 30 dias precisavam só de uma bênção de pai Tite, convenhamos. Exatamente. A imprensa idolatra muito às vezes e execra demais por outras vezes. É muito extremismo, dá né? para ser um pouquinho menos ufanista, né? E o Odair o fato dele gostar de falar de futebol tem a minha admiração e colocar a cara a bater. Ele está num momento que não é dos melhores, mesmo que seja início de temporada, e eu tenho dito isso muito nas redes sociais, nos espaços que eu tenho, que a gente precisa ter um pouco de calma, né? Porque eu imagino que ele seja um treinador conceitual, embora a amostragem ainda seja muito pequena do Odair, mas é um cara que eu acredito muito e a gente precisa dar tempo para ele. Não é porque é um treinador que era nosso auxiliar que daqui a pouco ele pode ser um treinador descartável em 3 ou 4 resultados negativos. E ele deu a cara a bater, veio aqui e muitas vezes um profissional, ele acha que falar com a imprensa ou deixar de falar com a imprensa, ele está deixando de falar com o repórter, com o REC, com um comentarista. Não, ele está deixando de falar com a torcida. Ontem o Odair teve aqui, teve uma grande assistência de torcedores do Inter que queriam ouvir ele. Que nós estamos sofrendo, grande Leocir da Lastra, que foi injustiçado, foi reserva do Lula, não foi do Lula. Do Escurinho. Do Escurinho? Não. Ponteiro esquerdo? Escurinho? Desculpa. Silvinho. Silvinho. A época do Lula, o reserva do Lula... Bom, o reserva do Valdomiro era o Pedrinho. Reserva do Lula, não sei quem, não me lembro quem era. Tua memória está falhando? Para aí. Não, essa aí pode ser... Da minha época, o reserva do Mazinho Loyola, eu sei quem é. Na década de 90, mas na década de 70 eu não cheguei a pegar. Não, para aí. Década de 70, vamos ver. O Lula, o reserva do Lula... Puxa vida. O Romir anterior ao Lula, né? Não me lembro. 70 e... Não é na minha época, essa época. Já não vai na primeira pergunta. Bom, mas foi reserva do Silvinho. Mas, Leocir, nós estávamos falando sobre... O Odair. O Odair. O Odair, ele tem algumas vantagens, né? Ele está ali, né? Já está ali há bastante tempo. Se me permite eu entrar também na discussão. Eu ia falar outra coisa, mas deu um apagão. Eu tive o prazer de ficar 2 semanas lá, vendo os treinamentos do Internacional. 2 semanas atrás, fiquei 15 dias observando o trabalho da comissão técnica. Né? E o Odair, eu tenho um apreço muito especial por ele ser humilde, vive muito o futebol e é conhecedor. Lógico que às vezes você não consegue, como treinador do time grande, como é o Internacional, você fazer tudo aquilo que tu pretende, né? Na sua cabeça, né? Porque tem que respeitar uma hierarquia que às vezes é um pouco pesada, né? Mas com certeza ele, com as suas ideias, vai colocar um time jogando para frente. É lógico que ainda está em fase de amadurecimento. Esse amadurecimento demora um pouquinho, até porque mudar esses jogadores mais experientes, o jogador mais jovem é muito mais fácil. Tanto é que o time reserva do Internacional obteve mais resultados do que o time principal. Joga mais tranquilo? Tranquilo, e também eu acho que houve mais. Às vezes é mais fácil de polir jogadores mais jovens do que jogadores mais com rodagem maior. Isso demora um pouco mais, até eles comprarem ideia, entenderem o que o treinador quer. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas o Odair tem um caminho árduo pela frente, mas prazeroso, né? É isso que ele queria. No momento que eu estive com ele, ele falou que esse momento meu, e eu vou agarrar com as 2 mãos. Trabalha 24 horas para o sucesso. E eu acho que vai ter. Será que vai ter o respaldo necessário? E ontem fiz uma relação aqui com o Zago e com o Guto Ferreira. Alguns dizem que não houve paciência com eles. Eu te garanto que essa chance é a que você queria, que o Zago teve. Um campeonato inteiro, pré-temporada, um campeonato inteiro e mais 5 jogos da segunda divisão contra adversários bem batíveis. E fez um horror, até que o Internacional teve que trocar. Bom, qual é o tempo que o cara permaneceu? Ele permaneceu... 8 meses. 8 meses? Por aí. Ele teve um bom tempo. Nós participamos do Campeonato Gaúcho, cortando já. Participamos do Campeonato Gaúcho, formar uma equipe nova, porque não tem sequência. Interior não tem sequência.
E se algum jogador despontar lá, qualquer time do interior, qualquer time tira esse jogador. Então você não tem uma sequência, né? E ainda fica azucrinando enquanto está jogando o campeonato. Isso. Então, está garantido para depois. Isso. E olha a dificuldade que é montar uma equipe do interior. Eu vou dar exemplo, claro, do Caxias. O Caxias voltaram alguns jogadores, mas não seguiram nesse ambiente e também não seguiram jogando o segundo semestre. Porque o Caxias fechou as portas. Então o cara tem que trabalhar muito mais. Nesse aspecto, o cara tem que trabalhar muito mais para obter o sucesso. E o Caxias é um exemplo de como se faz futebol. E com pouco dinheiro, é com pouco dinheiro. Não é com muito dinheiro que se faz. Agora, aí tem que ter muito trabalho. O trabalho é muito importantíssimo. O trabalho é fundamental. Porque se tu não trabalhar, principalmente equipes que tu não tem muita qualidade técnica, você tem que dobrar seu trabalho para obter o sucesso. Que camisa é essa? Qual é a nota que tu dá para a camisa do Leocir? Essa aí, no mínimo, veio de Paris. Ela é barata. A passagem é que, cara... Nojento. 8 cores. Mas não fala. Essa aí não é tom sur tom. Já está no ritmo do carnaval. Isso aí. Eu vou ter essa camisa não fala. Isso pega a gente no carnaval. Bom, espero, né? Mas o Leocir é um exemplo de longevidade, de sequência de trabalho na última década, principalmente, porque teve um trabalho de 4 anos de cerâmica. 4 anos de cerâmica. 4 anos, nós trabalhamos 2 anos juntos até lá no cerâmica. Um ano e pouco no Cruzeiro. No Cruzeiro e depois mais 5 anos no Ipiranga. Então foram 3 clubes em uma década. Para um treinador, dentro da realidade que nós temos no Rio Grande do Sul, é muito difícil. E o Leocir mencionou agora uma situação que eu concordo com ele. E é por isso que eu acho que o Odair tem sido corajoso em algumas coisas. Lembrei o nome do reserva do grupo. Ah, viu? Lino. Lembrou, não? Lino. Recebeu no ponto. Não. Eu até procuro forçar a memória. Não, o Rec, assim, eu tenho uma admiração grande por ele. Não por ser jornalista, porque isso aí já é. E ainda estou viciado numa rádio aí. Ah, é? E aí, só falam besteira, mas a gente tem que ouvir, né? E aí Claro que é verdade. Eu admiro ele pela memória que ele tem. Eu acho que poucos jornalistas têm a memória que tu tens. A não ser que tu receba aquela história. Isso que a cachaça recebe no ponto. A cachaça já destruiu 1/3. A cachaça é que só e outras coisas. Eu sei que tu bebe só vinho bom, tô sabendo. Gringo. Mas o... Não, mas essa... Quando lá de Caxias, sopa de granada. Eu sou mão de vaca, né? Eu tô gringo agora. Não, é gringo, né? Ele já veio aqui, né? Ele já veio na moto aqui. Mas questão que o Leocir comentou do Odair, eu até admiro ele. Eu estava pensando, o Lino passava na rua da praia lá toda hora, eu mexia com ele, pô, que injustiça tu jogar na época. Mas foi um baita ponteiro. Eu era fã dele. Era ele, eu não me lembrava. Lino. O Odair está tentando, e como eu comentei antes, eu acho que é um treinador conceitual, embora a amostragem seja pequena, a gente sempre tem que fazer essa observação. Mas no início de trabalho, com a pressão que o Inter tem, o sofrimento que a gente teve nos últimos anos, e não é só de 2016 para cá, a gente vem sofrendo desde 2011, na verdade desde 2010. Se perguntar como é que a gente ganhou aquela Libertadores, poucas pessoas vão conseguir decifrar o que aconteceu naquela Libertadores de 2010. E é um treinador que está tentando colocar um modo propositivo de jogo, e de bola no chão, de jogo apoiado e tal, quando na verdade, como o Leocir colocou agora, o jogador brasileiro tem uma dificuldade de assimilar. E tem uma dificuldade grande, os jovens são mais fáceis, e o Leocir trabalha muito bem com jovens, sabe disso. Os jovens têm uma facilidade um pouco maior, porque tu tentar impor um estilo diferente daquilo que ele vinha tendo, é difícil. E a pressão é muito grande em cima de um treinador de clube grande, e ele está tentando. Poderia fazer um time reativo de contra-ataque, eu até vou dizer mais, eu acho que o grupo do Inter foi formado para um time reativo, mesmo eles querendo fazer um time propositivo. Eu acho que é um time de bola longa, de velocidade. Não é um time de toque de bola. Tu vê que na Série B tiveram muita dificuldade para ganhar das equipes, porque as equipes vinham retrancado. As equipes menores, porque o Inter é o grande. Então todas as equipes que jogavam contra o Internacional... E o repertório era muito pequeno. É isso aí. E aí você não tem um nós individual. tivemos facilidade. Eu acho que o Internacional e o Inter contratou, para mim, e esse cara quando estiver em forma, para mim vai ser o melhor jogador do Inter. Que vai ter a bola individual. Porque hoje o Inter não tem o individual. Quem é o que faz a individual no Inter, a não ser o coletivo? Vai falar do Wellington Silva?
Pois é, mas tem que ver se vai ter boas condições, né? Ele tem problema no pubis, isso é difícil. Ontem, é em primeira complicado. mão aqui, o Odair disse que ele não jogaria, nem concentraria para amanhã. E eu fico surpreso ainda, às vezes. O pessoal das rádios dizendo que ele poderia concentrar. O Odair disse que ele e o Wendel, por enquanto, ainda não. Mas deixa eu colocar o Sopa na conversa aqui. Não, Ele que eu está tô... se coçando. Ele tá se Ele está se coçando. coçando. Eu tô... Pra Não. discordar de vocês. Ele está aqui. Mas por que sopa? Por que sopa? Sopa de granada? Isso aí é uma bomba ambulante. Conselheiro queria- do Internacional, conhecia já o Leocir? Eu fui, não ao vivo, assim, mas já... Torceu a por gente- ele já na arquibancada. Já. O que eu... Bem, o Leocir parece mais novo que tu tá judiado aí. É tu verdade. acha mesmo? É verdade. Eu queria parabenizar, né? Primeiro, a camisa do Leocir. Não, isso no carnaval, Au concurso. E o cirurgião plástico que tratou o Nando Rocha. Então, o Nando... Então, o Nando Rocha Pra no quem mínimo não fez conheceu, pra Fez quem não botox. conheceu o Nando Rocha antes, né? Antes da fama, era... Olha... Parabéns à esposa dele. Parabéns, porque ela conheceu nas vacas magras. Editor do Investiu. Investiu. Não, Gigante sobre linhas. é um blog muito interessante porque Afamado, como diria na coaduna com aquilo que a gente acredita, né, lá no Conselho, que é a questão de dados, ciência no futebol. Então, isso, para quem não acompanha o Gigante Sobre Linhas, por favor, siga nas redes sociais e entrem lá, porque tem muito conteúdo. Se quiserem anunciar lá, também pode. Né? Pode anunciar Pode, também. Porque agora a gente só tá botando, não tá vendo mesmo? nada por É enquanto. sempre a mesma Isso é conversa. uma injustiça. Enquanto ele chora, nós vendemos lenço. Mas, assim... Tu já está se coçando porque tu queria derrubar o Odair antes dele assumir. Nem pensar. É mesmo? Nem pensar. Inclusive, até verdade. O Nando Em 2015 o Sopa já pediu o Odair, isso é verdade. Eu estou só provocando. que, na verdade, o Odair, ele é parte da solução. Acho muito interessante a questão de conceitos do Odair, principalmente a didática dele. Acho que melhor, o cara mais didático que ele para falar no futebol, só o Tite. Na questão didática, de mostrar, de passar a sua ideia... E o Roger? O Roger eu não acho tão didático. Ele é um pouco mais sofisticado. Né? Ele tem muito termo técnico, ele acaba... Somebody love. Não, eu acho que tu acaba rebuscando, usando uma linguagem rebuscada e não deixa muito acessível pro Rui Carlos Oster não comentando. Isso. Aí sim, é uma boa comparação. Mas... O que... Essa minha língua de trapo. É brincadeira, até. Mas eu gosto dos dois. Gosto da não. Então, o Odair ele é parte da solução. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falo sempre. Sem estrutura, o Odair não vai vingar. Sem estrutura por trás, ele vai ter que fazer milagre. O Internacional não tem coordenador técnico. Quando as coisas ficarem mais tensas, porque o grande problema do Inter não é dentro de campo. O Internacional tem grupo para fazer campanhas melhores do que vem fazendo desde 2010. Tem grupo para fazer. Não faz porque as estruturas em volta, sejam elas físicas, no caso do CT, que nós não discutimos nada no Conselho e vai ser tocada a obra de um modo absurdo, que a direção... Tá dizendo o de Guaíba? O de Guaíba. Eles estão fazendo, já tem projeto, já tem isso, mas não foi conversado nada. Em primeira mão, o doutor Aquino diz que tem um investidor estrangeiro. Não, já tem, olha só. Para muita gente é novidade, por cadeira cativa faz um mês. Isso aqui, nós temos projeto, não foi discutido no Conselho, tem investidor, não foi discutido nada. Quem decidir são Lá tiranos. vai ter, vou te dar a notícia então por completo. Pode ver aí nos programas antigos aqui do preliminar. Mais de mês. Não, eu sou teu fã, né? Eu assisto. Recíproco é verdadeiro. Faz mais de um mês que disse aqui, acho que foi 2 meses até, que disse aqui o doutor Aquino, vai ter futebol feminino lá, divisões de base, campo de treinamento dos profissionais, concentração, hotel... 99% dos conselheiros absolutamente desconhecem o que o doutor Aquino está falando. Desconhecem. E olha, eu sou um conselheiro interessado. Disso aí não podem se queixar de mim. Eu sou muito interessado. Fui lá fotografar
aquilo que tu ia fazer lá, né? Já fiz, já tenho um trabalho bem feito e vai ser Então oportunamente. tu sabe onde foi parar o dinheiro das obras, de repente? Eu não sei porque não vi as notas, né? Não vi os documentos, não tem o relatório. Disseram que a EY, né? Ernst Young ia divulgar um relatório. Não tem relatório, não tem nada, tem um PowerPoint. Mas seguindo o assunto, a questão do Odair, nós não temos estrutura física, nosso centro de treinamentos é rudimentar, é uma coisa lamentável, eu diria, para o tamanho do Internacional. Não deu uma melhorada? Ela deu, né? Tem um cafezinho. É um agora. puxadinho, né? Então, nós não temos estrutura de pessoal profissional atrás do Odair. Quando tensionarem as coisas, e acho que o Leocir corrobora comigo, concorda comigo, porque quando a coisa esquenta lá dentro, tu tem que ter duas coisas de uma direção: respaldo e estrutura. Se o profissional, treinador, o orientador tático que eu chamo, tem respaldo e tem estrutura, por exemplo, um coordenador técnico, alguém que realmente saiba o conceito do clube, e nós sofremos com isso. O Internacional joga, e aqui o Nando estava falando agora há pouco, falando do fato do Internacional jogar contra as suas características históricas. Jogar um futebol reativo, sem alternativas de penetração, jogando a bola para o lado e alçando na área. É basicamente o que a gente faz. Não tem alternativa de penetração, joga para o lado, ergue na área. E o Internacional, isso não era uma característica do Inter. Então, esse coordenador técnico, ele iria aplicar isso no campo. Não vai ser o Melo. O Melo é um profissional da Receita Federal, é um homem de família, um homem de amigos, é um cidadão que não tem nada que o desabone, mas ele não tem condições de estar onde está. Ele não tem absolutamente a mínima condição. E o Macedo, da mesma forma. O Macedo monta o grupo. O Grêmio buscou usar nota aí. O Macedo monta o grupo rebaixado do Internacional em 2016, fica até fevereiro. Vai para o Fluminense, faz um trabalho absurdamente ruim no Fluminense, que comprometeu o Abel. O Abel, olha, tu é apaixonado por ele, eu não. Mas eu queria que alguma pessoa no mundo gostasse de mim como o Rec gosta do Abel. E o pior é que a recíproca é verdadeira. Seu casamento perfeito. Eu e o Abel casamos para sempre. Então, o Macedo conseguiu botar o Abel em maus lençóis. E agora volta para cá e nos joga em maus lençóis. Porque isso que o Nando falou, da gente ter um grupo para jogar de forma reativa, a principal contratação do Internacional o ano passado diz isso. O Potker só joga em linha de 30 metros. O Potker, se não tiver 30 metros para jogar, ou seja, se o time não for contraído para depois, como uma mola, esticar, se não houver isso, o Potker não joga. Então eu não consigo entender como é que na Série B, nós precisando de alternativas de movimentação, nós jogamos com meia centralizado, que é o D'Alessandro, ou seja, facilita a marcação, por vários aspectos, não pela técnica do D'Alessandro, mas pela questão de idade, pela questão de número de jogos e tudo mais, né? E esquema mesmo do time, e com um jogador que precisa de espaço. Vocês acham que o D'Alessandro, nos últimos anos, não no início da carreira, ou início que esteve no Internacional, joga como meia? Eu não posso falar do D'Alessandro. Ele não é a pessoa mais indicada para falar do D'Alessandro. Tudo bem, mas tu acha que ele joga como meia? Não, eu acho, a minha opinião sobre o D'Alessandro é que ele... O lugar que não se vê ele no campo é na meia. Na verdade, eu fico analisando mais taticamente o time, né? Assim, eu quando vejo assim, não fica avisando se o cara vai bem, mal, mas viu taticamente. Porque o D'Alessandro, quando apertarem a marcação dele, ele está atrás dos volantes ou nos laterais, ou na ponta. Aonde que eu jogo meia, geralmente é no meio, né? E o D'Alessandro fazia muito bem isso, né? Então, ele inteligentemente, eu acho que é um cara muito inteligente, ele sai da zona onde está muito congestionado, porque tu vai pegar qualquer equipe, e pode ser do brasileiro, equipe grande, vou jogar contra o Internacional. O treinador do time adversário diz, não, a bola não pode passar por quem? Pelo D'Alessandro. Porque nós temos ainda uma dependência, nós os colorados, tem uma dependência ainda do D'Alessandro.
Não tem nenhum outro jogador que chame essa responsabilidade, ou que chamou. Tanto é que o D'Alessandro saiu do Internacional e não teve nenhum jogador que assumiu esse protagonismo. Mas Leocir, nós não temos um sistema de jogo. Nós não temos um conceito. Concordo contigo. Aí o que acontece? Quando você não tem um conceito e não tem sistema de jogo, o teu jogador, tu precisa demais da qualidade individual dos jogadores em si. Porque eles têm que tomar mais decisões. Porque as coisas não ocorrem automaticamente. Do jeito que tá, O Inter não joga futebol desde... o Inter não joga futebol desde 2015. agosto de 2009. Com um hiato de 3 meses em 2015. Tá. O Internacional, desde 2009, não joga 2010 bola. o Inter foi campeão da Libertadores, Não jogou bola. mas teve hiato também. Dos 2 meses do Não Celso, jogou teve. bola. Foi um apagão Não, nos 2 meses foi do um Celso. apagão do Estudiantes. Foi uma bola fortuita, que uma falta do D'Alessandro, contra o São Paulo. E se vocês recordarem bem, o jogo que o Abondanzieri chegou a virar um pênalti. É isso na primeira fase, né? Na primeira fase ainda. Mas assim, até pra colocar que você, eu Mas sempre vi o D'Alessandro como foi inusitada. Eu sempre vi o D'Alessandro como um armador que saía da ponta, fazia o facão, né? Isso. Saía da ponta pro meio, armava o jogo dessa forma. Ele foi perdendo condição física e inteligente como ele é, eu continuo sendo um cara que aqui está o torcedor falando, sou um cara que eu sou fã do D'Alessandro, dele como jogador, como pessoa. O Sopa não tem a mesma opinião, mas O Sopa não gosta de craque, ele não gosta do Abel, não gosta do... ele gosta do Abel. Ele gosta do Bertotto. O Bertotto é bom jogador. É simples de ver. O Internacional, quando o D'Alessandro não joga, parece que... Fica pior ainda. Fica pior. Não, mas ainda. tu monta o sistema para o D'Alessandro. O Internacional não joga para o gol. O Internacional joga para o D'Alessandro. Tanto é que a grande dúvida... Falou, ele ficou um ano fora. Mas a grande dúvida E aí acabou. A grande dúvida que Caiu tem... a segundona. Caiu pra segundona, acabou tudo. Daí. A grande... Foi por causa disso? Também. Contribuiu, Não foi. Contribuiu sim. Não foi. Assim, a gente até fez um estudo do Gigante Sobre menos... Linhas no ano passado que é quase 50% de participação em passe semifinal, final ou gol enquanto ele esteve em campo durante os 10 anos que ele teve no Inter. Sim, mas o time joga pra ele. Não, Mas- tudo mas- bem, mas mas daqui a pouco óbvio que pode vai passar sucumbir. pra ele. Mas tudo bem. Mas assim, ó, hoje, como o futebol é muito tático, então tu vê um time aí que... E nós vamos pegar... E aí eu gosto de não comparar com equipes grandes, porque é muito fácil daí comparar. Compara o Campeonato Gaúcho. Vai jogar contra um São Paulo de Rio Grande, ou, sei lá, time pequeno, ou times de melhor expressão. O time se retrai e o Inter tem 80% de posse de bola e não consegue fazer um gol. E às vezes perde. Às vezes ainda perde. Porque eles fecham os espaços do campo, porque jogam numa linha muito curta, a não ser uma bola parada, pode ser que seja a solução. Pra cruzamento, ou para quebrar essas linhas que fazem, principalmente o time do interior, e eu sei, eu estou acostumado, porque eu sempre jogo ofensivamente. Mas dos times grandes que fiquei 3 anos, caíram... nos últimos 3 anos, nós perdemos 3 jogos em casa, que foi contra o Grêmio, 2-1, contra o Juventude e contra o Fluminense. O resto ganhamos todos. Então, 3 anos em casa... Tu não perdeu pro Mogi Mirim? Não. Foi empate? Não, empate. Aquilo ali que te tirou. Te tirou, quem sabe, do Na Inter. verdade, o empate contra o Guarani no último jogo. Eu ia falar que ele teve muito pra ir pro Inter, né? Tá. Não, Mas assim, O ó, Leocir jogava em 2008 num 3-4-3 no Cerâmica. mas eu sempre joguei. 3-4-3 com Bolacha de líbero, que era um jogador que fazia muito bem. Bolacha ou craque? Bolacha Bolacha ou eterno, craque. bolacha eterno. Não, mas Não, o que eu quero dizer é o seguinte, só para recordar para o torcedor entender o que eu quis dizer. Desculpa interromper o teu raciocínio. O Leocir poderia ter sido técnico do Inter na Série B por um simples motivo. O Zago subiu o Juventude porque o Ipiranga ficou fora porque perdeu a classificação em casa. Isso aí. Eu acho que foi pro Juventude mesmo. Porque, não, foi pro... Guarani de Campinas. Guarani de Campinas. Foi na última, mas antes tu tinha empatado com o Mogi Mirim. Com o Mogi Mirim, cara. Só que assim, como aí que eu vou falar assim... Aí o Zago ganhou do Fortaleza lá. Sabe qual é o meu plantel? Empatou. Qual é o meu plantel da Série C? Não vou nem falar, porque se eu vou assim, buscar trabalho que seja assim, porque não tinha um lateral direito esses 2 jogos, foi os 2 jogos que ficamos sem lateral direito, improvisamos sempre, que eu gosto até de improvisar, porém, essas improvisações, nós tomamos 2 gols contra o Guarani, saímos 2-0,
Começou o jogo, em 20 minutos tirei o cara, que era um zagueiro ali, tomou 2 gols ali, coloquei um meia e nós empatamos o jogo, não fizemos gol. Até o Marcinho Paraíba, no último minuto, bateu uma falta indefensável. O cara foi lá e tirou. Senão a Juventude ficaria fora e nós passávamos. E aí... Não vamos comparar. Não vamos comparar Juventude e Ipiranga, pelo investimento, por tradição. Então, a única ressalva que eu faço ao Zago, eu acho que ele foi a pessoa que nos últimos tempos encontrou a melhor posição para o D'Alessandro. O Inter está jogando agora e talvez a única crítica que eu faça à concepção de jogo do Odair, que ele inverteu o tripé do meio de campo, jogando com 2 volantes e um meio à frente dos 2 volantes. E é onde o Dourado está tendo um pouco de dificuldade. Porque é um jogador que não consegue fazer ultrapassagem, não pisa na área, não passa à frente da linha da bola. Eu até comentei numa postagem do Gigante Sobre Linhas nesse final de semana que houve um lance emblemático em 2015 e se fez uma avaliação errada do Dourado por 2 anos. Do Grenal? O gol do Grenal. Ele fez pela direita em cima do Eraso. E a partir dali se definiu que o Dourado podia jogar numa segunda linha, sendo o segundo volante. Desembarcou um ônibus de primeiro volante que Bob, Anselmo, Fabinho e tal. O Dourado jogar numa segunda função e matou ele. Não tem Eduardo Henrique, tem mais? Mais. E aí o que acontece? O D'Alessandro jogava com o Zago nesse tripé como quase que um segundo volante. E ele jogou, se lembrar do Grenal de 2-2, no único Grenal acho que teve no ano, ele jogou muito bem como volante. E ele não tem a intensidade, de jogar como um volante de marcação, mas ele é um jogador que ele conseguiu sair da linha da pressão. Seria um enganche clássico, né? Exato. Na Itália o Pirlo fez isso, né? Mais veio atrás, um pouco para trás, veio um pouco para trás. E o D'Alessandro tem essa característica de... Mas não dá para comparar. Não, vamos comparar a característica, né? O Pirlo fantástico. Que eu estava falando que o futebol é muito tático, é aquela história. Tem 80% de posse de bola e não chega no gol adversário. Agora, assim, vamos comparar então o Barcelona. Não, mas na Série B o Internacional não teve assim, Leocir. Na Série B nós tínhamos posse de bola um tanto quanto parelha. Os times, aliás, fora de casa, inclusive, os times adversários tinham até uma certa dominação sobre o Internacional. Sim. E aí depois, no segundo tempo, parece que dava uma encaixada ali, principalmente no Guto, né? Quando veio o Guto, entrava meio perdido e no segundo tempo ele conseguia encontrar e a gente conseguia encontrar o jogo. A gente teve uma média na Série B de 29 cruzamentos por jogo. É impressionante. É muita coisa. E aí, o que acontece? Antes tinha 43, né? Antes do Guto era 43. Mas aí, o que acontece? Aí tu pensa assim, pô, quero fazer um time que tenha jogo apoiado, bola no chão, eu concordo. Eu acho até que o Odair, no início da pré-temporada, fez uma desintoxicação. O Leocir estava participando, pode, de repente, falar. Era bola o tempo inteiro no chão. Mas algumas coisas eu não entendo. Por exemplo, a contratação do Moledo. Não é um zagueiro que possa contribuir com esse tipo de jogo. Mas é melhor Mas não é questão de ser melhor ou pior, é questão de característica. O Moledo, eu assisti 4 jogos do ano passado, eu sempre repito isso, todo mundo sabe, eu sou muito fã do Ajax. Mas só tu que assiste o Campeonato Grego? Não, eu assisti 2 jogos do Campeonato Grego pela Roja Directa, todo mundo conhece, né? E assisti os 2 da Liga Europa, Tigre, assim? Liga Europa do Ajax contra o Panathinaikos, os 2 jogos, porque eu sou muito fã do Ajax. E os atacantes do Ajax, um dinamarquês e o filho do Patrick Kluivert, o Justin Kluivert, passaram assim de moto pelo Moledo. O Moledo parecia que estava de calça jeans molhada jogando. É lamentável que a gente traga um zagueiro que era mediano no auge da carreira. Mas ele tinha boas arrancadas. Ele jogava bola pela lateral, ele era um jogador... Mas ele tinha boas... Eu concordo, mas assim, ó, numa plataforma de... o Moledo? Mas assim, ó, ele tinha boas arrancadas. Mas qual é o espaço que ele vai ter para ter arrancada se tu quer propor o jogo? Ele não vai ter esse espaço. A menos que tu vá se retrair e fazer... Exatamente, ele não tem. Então, assim, ó, precisaria de um... Porque na Série B, os jogadores que mais tocaram na bola foram os zagueiros. Na Série B, quando a gente precisava propor o jogo. E até se a gente for lembrar, as principais atuações do Inter ano passado foram contra o Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Eu vou dizer uma bobagem. Mas jogos de alta motivação também, né? Porque no brasileiro, nós vamos estar acostumados, principalmente no segundo turno, a grandes jogos. Né? O ano passado, quando a gente via alguém da Série A, era onde dava uma motivação. Exatamente. Antes de falar uma besteira, deixa eu falar outra besteira. Eu vou assim, ó, todos os jogadores que saíram das equipes, não digo, tira o Moledo fora, estão falando do Moledo, mas todos os clubes que revelaram o jogador, que o jogador se destacou, saiu, ficou um tempo fora, ele nunca volta mais o mesmo jogador.
eu, particularmente, também tenho uma experiência no interior. O cara jogou aqui há 2, 3 anos atrás, foi goleador, chegou, fez um gol. Só o Paulo Gaúcho que nega isso. É isso aí. Geralmente, o Paulo Gaúcho não voltava, ele ia para outros clubes, né? Mas assim, ó, o que eu falo assim, ó, que muito raramente o jogador que passou, que teve uma boa projeção no clube, volta com a mesma intensidade, ou com o mesmo futebol, ou com a mesma desenvoltura. Não tem. E pode... Tinga. Pode. Tinga. E aí? E olha os outros. Não, Tinga, Zico, quando voltou pro Flamengo. Quem mais? Assim, o Alex deu errado, o Sobis não voltou bem. Aqui, foi bicampeão da América, mas não voltou bem. Não, mas... O Bolívar voltou menos. Não, até eu acho que o Bolívar é uma exceção, assim. Mas são poucos jogadores que voltam tendo um nível. Então, não é melhor ir buscar jogadores com mais jovens e que estão emergentes, para substituir? Mas nos últimos 8 anos, o Inter tem um time de repatriados. Jogadores campeões E da o Anderson, América, o Anderson, campeões sul-americanos. Não, nem tem história. O Nando fez uma Anderson vez... pode ir pro Grêmio, hein? O Nando fez uma vez num tweet E o Renato dele, vai recuperar ele, hein? O Nando fez um tweet que era o novo tipo maestro pifador. as características os critérios de contratação. Critérios de contratação. Genial, assim. Foi em 2015, eu acho, 2016. Olha, eu obedecendo, tipo, ali, tu foi campeão da América ou do mundo, tem uma pontuação. Tantos pontos. Fez gol no Grêmio. Fez gol no Grêmio. Destaque da Libertadores, gringo e tal. Se tu juntar aquela pontuação e der 15 falar pontos, espanhol, ganha mais. vai ser sondado. Sim. Vai ser sondado. E geralmente acontece. Não, era... Então tu é o cara que faz o estudo lá. Eu fiz a fórmula. Eu fiz a fórmula. Fez a análise das coisas. Mas dá pra fazer um time aqui, ligeirinho. Renan, Bolívar. Botando... Danilo Silva, Renan, Danilo Silva, Bolívar. Fabiano Heller. E Moledo. Fabiano Heller. Agora Moledo. O lateral esquerdo não me lembro de ter voltado. Não voltou porque o Hidalgo já estava muito velho. O D'Alessandro? Se aposentou. O D'Alessandro ainda não Ele só foi foi empréstimo, né? Mas depois tu pega no meio de campo Neymar, ali, tem... O D'Alessandro viu que a barca ia Neymar, afundar. voltou O 3, 4 Jefferson agora vai vezes. ser repatriado. Tá voltando. Não, pelo amor de Deus, não fala isso aí. Meu coração. Vamos lá. Mas tem Nilmar. Bom, daí no meio de campo tem o Tinga, o Alex, o... Fernandão não voltou, o Fernandão Yarley não não voltou. Yarley, aí depois na frente tem o Rafael Sobis, tem o Cabiruba Nilmar. voltou. Eu tinha um time, tinha feito um time inteiro de jogadores Mas, enfim, que tinham sido repatriados. realmente a gente tem muito essa coisa de repatriar os jogadores e pagando, eles voltam valorizados. Tu acha isso interessante? Não, nem pensar. Eu O que prefiro... deu certo é o Tinga. Mas assim, Bolívar mais ou menos, o Sobis que ganhou o Não, título o Moledo mais é ou menos. inexplicável. Mas foi uma loucura. Era um frenesi. E agora eles não liberam. E agora vão liberar. E agora vai 2 voltar. meses foi de Não dá, e não dá para entender, porque o Moledo é um jogador pesadíssimo, com 2 joelhos operados. Agora vai vir aí, vai abafar, eu quero ver o que tu vai dizer dele. Mas eu sempre falo antes, né, Rec? Eu tenho problema que eu erro pouco. Não tem como dar certo, Moledo. É que, na verdade, eu acho que o Klaus vai ser vendido. Não, aí que tá. Quando é que começa aquele sistema todo contra o Klaus? Porque o sistema vai se virar contra o Klaus. O Klaus é um jogador que completa o Cuesta. O Cuesta não é um grande bobagem, zagueiro. Agora eu vou dizer o que eu ia dizer que eu achava que era bobagem. Já tô achando, vocês já começaram a ir contra o que era a minha bobagem. Sabe quando é que o Inter aliviou na Série B? Quando estava o Klaus. Quando o Klaus começou a fazer gol e ganhar de 1-0. Esse tipo de contratação como o Klaus é o que eu gosto. Não tinha nada que é um cara que vem... O Klaus é a contratação que eu gosto. Mas o Klaus ia contra gosto da direção do Inter. Veio usado. É o tipo de contratação que eu saúdo, porque é um jogador que foi buscado lá do interior, custou pouco, tem valor de revenda. Tem como tu fazer isso aí. Que eu digo esse assim, tipo de contratação criativa, como o Grêmio fez com o Jeromel, mais tarde, embora seja mais velho, mas é uma contratação que não é óbvia. Na verdade, o Klaus era para ir para o Juventude. Se ele já estava... Desculpa. Sim. Do Juventude para o Chapecoense. Porque uma semana antes de sofrer o acidente, me ligou lá 2 diretores
porque nós fazíamos muito amistoso, que é uma parceria. Sim, ali é do lado. É do lado, fizemos 30 e poucos amistosos. Que tu tomou de café colonial Não, lá. E lanche no vestiário, que nós só fazia lanche, né? Elas não queriam jogar, queriam fazer o lanche. Não, e aí me ligaram perguntando assim, tu que jogou 3, 4 vezes contra o Juventude, contra o Klaus, como é que ele é? Assim, ó, é o jogador certo para vocês. Certíssimo. Vai encaixar como uma luva, cara. Marcador, veloz, forte, Muito cabeceia. melhor que o Douglas Grolli. Ele com é, certeza. não, e é um jogador E aí de eles- recuperação, né? Eles iam- Ele é de recuperação, ele é rápido, rápido. na recuperação. E aí eles iam contratar ele. Daí aconteceu aquela tragédia. fatalidade. Um noticiário rapidão aqui, ó. Grêmio em busca da primeira vitória no ano. Grêmio recebe Brasil de Pelotas, 9h45 na Arena. Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maicon, Léo Moura, Luan, Everton, com Cícero, provável time do Grêmio. Grêmio que demitiu César Bueno, técnico da equipe de transição. 4 anos depois, Luan irá rever rival de primeiro gol marcado com a camisa tricolor. Quer dizer, o primeiro gol do Luan foi marcado contra o Brasil de Pelotas. Grêmio faz nova investida em André. Tricolor melhorou os moldes da proposta, porém o Sport segue rejeitando e pede 15 milhões de euros pelo jogador? 60 milhões? Nossa! Direção gremista considera... Meu Deus, a pedida absurda. E olha, chegou a vazar na empresa que era 5,8 milhões de reais. Meu Deus. Algum cachorro tem aqui, o honesto na outra. Não é possível. Só trocaram a moeda. De real virou euro. Remo é o adversário do Inter na segunda fase da Copa do Brasil. É lá em Belém, hein? Equipe paraense venceu o Atlético do Espírito Santo por 2-0. Partida única será realizada entre os dias 20 e 23. Internacional fez seu último treino antes da partida de amanhã contra o São José. A atividade foi com portões fechados. Camilo e Dudu foram atendidos pelo departamento médico durante o treino de hoje. O meia teve problema no tornozelo e o lateral tem um corte na boca. O Wellington Silva e o Wendel não vão concentrar. E também o Nico Lopes não concentrou. Mas que gastroenterite ele pegou? Tem alguma coisa estranha nisso aí. Não sei. O Camilo e o não. Dudu concentraram, mas foram só atendidos hoje à tarde. Quem não concentrou foi o Wellington Silva, o Wendel e o Nico Lopes também não concentrou. Será que não está sendo vendido? Gastrite. Gastrite, eu tomo um omeprazol e acabo com isso aí. Mas não dá, mas daí tu não pode fazer xixi depois, né? Isso aí daqui a pouco debilita o cara, é atleta, né? Precisa estar 100% e tal. Mas aqui não tem, né? O omeprazol não tem nem contraindicação. Não. Não, o Gauchão não tem antidoping. xixi. Não tem Tem xixi. os jogos de Grêmio. Pois é, Grêmio Mas Inter Grêmio... tem. todos os jogos da Inter? Eles pagam. É isso aí. Eles pagam. E o Krigor, disse hoje o Vinícius Sinotti aqui, que é diretor remunerado agora do Brasil de Pelotas. Sabe muito. Atacante de 17 anos, 1,83 m, foi contratado pelo Inter até pós-Copa São Paulo do ano que vem. Aquele que jogou... Não, aquele é o Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? O Krigor não chegou a entrar, mas é legal Luiz porque Henrique tem 16 a base do Brasil em um ano Aquele que praticamente. entrou lá em 16 anos. 16 anos. A base do Brasil forneceu 2 jogadores já para a equipe do Klemer em um ano, né? Pois Mas é. mas o Klemer gosta muito de de jovens. de né? jovens. Eu gosto de velho. E eu até acho legal, o empréstimo desses jogadores do Inter para o Brasil, porque eu acho que também é uma forma de seguir a lapidação deles. Principalmente por ter o Klemer ali. Muitos com muitos ele inclusive trabalhou. O Mossoró a gente viu que está fazendo um baita campeonato gaúcho. O próprio Alisson Farias, que eu acho que não é nem problema de bola, acho que é problema mais de O cabeça. problema é a tá? pedra de sal. Então, daqui a pouco volta a Tá tentando cabeça, derrubar né? a pedra. Teve problema no Criciúma, né? Se tem problema de uma pedra de sal que ele quis É derrubar, ele tinha uma Mas pedra de ali- sal. mas Ali no desmanchou litoral agora, de Santa desmanchou. Catarina é fácil ter esse Não, problema, né? Desmanchou, né? Não, ainda parece. Era um iceberg que ele tinha. Aos poucos vai passando. Vai. Toma água, toma líquido. Mas é esse que é o problema. Ele queria derrubar, não tinha jeito. Batia ali, voltava, passava um pouquinho, aí tocava mais. Vasco chega a acordo para a rescisão de Luiz Fabiano. Atacante cogita se aposentar. Eu gosto de velho, eu não sei, daqui a pouco eu vou pegar esse velho aí e recupera. Luiz Fabiano. Eu não sei, eu não gosto. Eu acho ele ex-jogador há uns 10 anos. Mais ou menos. porrada, mais ou né? menos. Levanta e já sai dando soco. Nossa. Ele foi apresentado no louco. São Então Paulo. vai pro UFC, pô. Mas ele é muito louco. Né? 2010, 2011 ele foi Mas reapresentado teve no a São sua Paulo, fase, também não né? deu Eu acho certo. que- né?
E é um jogador pesado, né? Não, a última vez acho que foi no Sevilla, né? Que ele desempenhou. Não, foi bem, foi bem. Foi muito bem, né? Do São Paulo? Ele acho que foi reapresentar, voltou para o São Paulo em 2010 ou 2011. Faz tempo. Sim. Faz um tempo e não conseguiu... Olha, que o jogador é muito pesado, né? Um jogador que pesado, depois dos 30 anos, ele já fica com deficiência. Ainda bem que isso não vale para repórter. Pro repórter. Pode, Não, até o os 60. próprio Roger, que veio para o Inter, também é outra contratação inexplicável, né? Porque a gente tem o Brenner, que é um centroavante jovem. Tu já tem o Damião, que é experiente, encostava o Damião no Brenner, né? Pra questão de experiência e Lá tal. na China, os adversários não abriram o olho, ele fez 23 gols em 29 jogos. Mas porque os adversários não abriram. 3 torcedores. Que bom é da China que ele tá falando hoje. Tem que ver quando fala do Peru, né? Não para, né? O programa inteiro. O Peru tá na Copa. Não, e tá endurecendo os adversários. O Peru fica complicado. o Peru é o guerreiro, né? O problema é o guerreiro do Peru. O Peru se jogar solto, aí não há quem O controlar. Guerreiro já liberaram? Ele não pode nem treinar, né? Num clube profissional, independência de Pois é, clube mas profissional. Agora, 6 meses, né? a Pra FIFA conseguir é jogar. só uma coincidência. Na Copa do Mundo ele vai poder jogar. É. Copa do Mundo da FIFA. A FIFA vai punir o cara. É uma das atrações. Peru sem o... O Guerreiro, O Guerreiro nada. não tem. Não tem Tre- peru. 3 tem que ser torcedores guerreiro, Peru. entraram ação. Olha só, essa notícia aqui é muito boa. 3 torcedores entraram com ação contra o Allianz Parque, o Palmeiras e a CBF por danos materiais e morais. Aí vai vir coisa boa. Hein? Já Eles sei, né? alegam que o escoamento de água caía nos assentos do estádio, cujo deságue deixou os torcedores molhados, causando constrangimento. O problema ocorreu no duelo entre Palmeiras e Santos pelo Brasileirão. Um dos torcedores pagou R$200 pelo ingresso. O valor da ação é de 60 mil. Os caras estão de brincadeira, tomaram banho de graça e ainda Manda querem eles ir pra Coreia do Beira-Rio na década Não de tinha 90. shampoo, né? Mas vamos, tem o lado. Na época do mijo, então. Meu Deus. Eles são Nutella? Sim, são os torcedores Nutella, que a gente chama, né? Mas é o ticket médio mais caro do Brasil. Eles querem que seja condizente. Exatamente, com é o glamour. ticket médio mais caro do Brasil. E Não outra, tem. o Palmeiras teve 57 milhões de superávit. Sim. Com esse entra e sai de jogador, um banco por trás de 57 milhões de superávit. É uma loucura o futebol, vamos ver. Não, Muito o que entristece no futebol brasileiro realmente é a declaração de individualismo, assim, que o Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, colocou no seu Twitter lá, foi muito feliz, inclusive, que só a formação de uma liga dos clubes brasileiros não é o suficiente. Tem que haver uma questão de mudança cultural absurda para que qualquer campeonato aqui, para que o nosso campeonato seja relevante. Porque o nosso campeonato hoje, o Campeonato Brasileiro, ele é irrelevante no mundo. E isso é vergonhoso. Qualquer dirigente de futebol da Série A olhar o futebol que está se fazendo e olha, olhar não se para paga fora. mais tão pouco, hein? O campeonato francês paga 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mas é quase isso, brasileiro. O brasileiro é 2 bilhões quebrados. Eu fiz o cálculo, claro, fiz o cálculo de cabeça, mas é mais de 2 bi. Só pegar 180 do Corinthians e 180 Não, mas é do que, Flamengo já dá 360. Não, é que tu tá falando exclusivamente em premiações da Liga, no caso a Liga 1 do Campeonato Mas a Francês nossa Liga é e essa. o nosso Não, só o CBF, CBF. só premiações. Eu tô te falando de Eu não estou valor. nem incluindo o Copa do Brasil. Eu tô te falando é uma valor. por uma. Tô te falando valor agregado. 18 clubes lá, 20 aqui. O que tu gera de valor no Campeonato Francês, tu não vai gerar de valor em 20 campeonatos brasileiros. Não existe. O que tu gera de valor para eles, em termos de patrocínios, ganho de imagem, outras receitas, tu não gera em 20 campeonatos brasileiros. O Campeonato Brasileiro é ignorado. Pois é, mas... Esse é o grande problema. O futebol brasileiro como um todo, a gente enxerga o marketing como mídia, né? Isso. Como imagem. E, Isso. na verdade, o marketing, ele não é humanas, o marketing é negócio. exatas. Isso, exato, Marketing é negócio. exatamente. Negócio. O marketing é negócio. Aí todo mundo, o brasileiro tem que ter imagem. Não, marketing é dinheiro. É isso. É quanto... É vender bem Mas as aí, coisas. mas é como o Edu estava falando da questão do individualismo, né? Eles não conseguem fechar a questão do VAR. Cada um vota de uma forma.
Então, Não, se o tentou... VAR e a votação é um absurdo. É um absurdo. Mas tinha que ir pra cima da CBF. Mas Qual foi o não interessa o superávit custo. da CBF? Mas Não, Rec, a CBF não, que banca. não interessa o custo. E eu sei que não interessa. Não interessa. Mas tem uma mãe. Tem mãe. A gente tá... Na Liga Europa não tem mãe. Aqui tem mãe. Nós estamos com um presidente que está condenado, não pode viajar. Né? O presidente não pode viajar, o presidente da CBF. Fizeram uma injustiça com esse homem. Não, maravilha. Fizeram uma injustiça e o Noveleto vai ser vice dele agora. Não, o Noveleto fez uma frase infeliz. Como assim? Ele disse que provavelmente, se o convite se mantiver, ele será sim o vice. Eu ouvi a entrevista, não estou louco. Mas do outro lado vai estar o André Sanches, Mas o André Sanches não tem Que condenação contra abriu- ele lá fora. que abriu mão de concorrer para o Chico. E outra, concorrer. é grande parceiro do Fernando Garcia, que é grande parceiro dos nossos dirigentes. O Fernando Garcia, para quem não é sabe, parceiro do Garcia? o André Sanches, Ah, eu sei. dono da Calunga. O Fernando Garcia, desculpa. O Potker é dele, o Carlinhos, que esteve aqui recentemente, Alemão, que esteve aqui recentemente, e mais um, que agora, o Wendel. 4 jogadores do Fernando Garcia. Eu, inclusive, perguntei pro Melo, olha, estamos com dificuldade para negociar com outro empresário. Perguntei no plenário isso aí. Não, é um absurdo a gente tá com esse eixo aí que tu, agora, concordo contigo, é terrível a gente andar do lado do André Sanches, mas é bom a gente andar do lado do Del Neto. É. Se o que correr o temos. bicho pega, se ficar o bicho Não, come. mas esse modelo não dá, Nando. Esse modelo para o futebol brasileiro não dá. Esse modelo que a gente tem hoje de eu tenho que vender a manga para isso, para aquilo, a gente não gera valor nos clubes, a gente não tem conceito nos clubes. Quem é que tem conceito no futebol brasileiro? O Santos? É. Até pelo percentual de investimento que ele se tem na base. Eu falo de conceito assim, ó, antes de qualquer coisa, o conceito é diferente de O sistema, Miola né? tentou colocar isso no Inter lá. Não, estatutariamente. Aí inverteram ainda o projeto do Miola, que foi um crime que fizeram com o Miola. Essa é sensacional. O mínimo Miola de queria um mínimo de investimento na base 10%. e os caras inverteram o projeto e colocaram no estatuto um limite, um teto de investimento. Foi a coisa mais esdrúxula que eu É para que eu que já não vi. propusesse de novo. Quase isso. É 10 e acabou. Agora não venho mais com esse negócio. Então, nós, Se gastar o 11, quem paga, você vai pagar. E claro que a gente gasta muito e gasta mal na base, tanto é que acho que o Nando que mora lá já deve ter ido, tu deve conhecer onde a morada dos quero-queros, né? Que é deficitário, que é uma porta de empresário, uma coisa sem estrutura, que as pessoas chegam a ficar um tanto quanto constrangidas com aquilo que acontece dentro da morada, Deixa né? eu fazer uma pergunta, você como conselheiro, esse lado político eu não, Sim, não óbvio. participo, não sei. Internacional e Grêmio também, e agora especificamente internacional. Tem um investimento 25 pomposo. milhões, né, no caso do Inter, né? 2 milhões e meio por ano. mês. 2 milhões. 2 milhões por E aí, mês. por que não revelam jogadores? Por que não... Por causa do conceito. Porque você não tem conceito, estrutura, profissionais, método, Tá, então- metodologia. Tá, então eu vou... Os clubes do interior viram e mexe aparece. Agora... Pô, tu me tirou a palavra lá. Como então... Eu vou citar que tu falasse... Grigori e o Luiz Henrique do Brasil. de Pelotas. Como é que o Brasil de Pelotas... começou um ano, acho, a base, e já mandou 2 jogadores. Tá, mas isso, nós temos uma rede de captação desses clubes Ok. do interior mesmo. Esses clubes do interior, principalmente lá em Pelotas, se tu lembrar, tinha o Fragata, que inclusive, Sim, e a e o estrutura Tyson, que o- né? que a Que é a estrutura que o Brasil que é está do Anderson, utilizando, né? né? Que é do O Anderson. Emerson. Que era do Emerson, Não, Emerson Emerson. Rosa. Progresso, acho que é. O Progresso. Fragato eu sabia que tinha participação do Emerson lá atrás. O Progresso é outro grupo. Mas mesmo assim, a rede de captação deles, que é basicamente como os clubes do interior e até a dupla Grenal, nos últimos anos, tem feito. O Grêmio e Inter não tem formado. O Grêmio um pouco mais agora nos últimos 5 anos, pela reforma que houve na base e pela contratação do software alemão, do SAP, né? Que acabou ajudando na formação de jogadores ali. E na captação. Mas muito mais captação de jogadores. O que eu acho errado, na Alemanha, por exemplo, na reforma que houve na base lá em 2001, para culminar com o que aconteceu no 7-1, né, na gente, né,
A Alemanha fez um esquema de espaços físicos padronizados e metodologia padronizada, com uma empresa que chama Double Pass, fiscalizando. O Flamengo está fazendo isso. O Flamengo e o Atlético Paranaense. Eu propus em abril do ano passado a contratação dessa consultoria para que fizesse a nossa reforma da base. Obviamente, ano retrasado, aliás, na gestão do nosso grande Vitório Piffer. Né? Tá com saudade, né? Eu não tô com saudade dele, mas eu acho o Marcelo Medeiros igual. É muito parecido. E aí a grande questão é que eles dão risada dos projetos, eles fazem as coisas do jeito deles, do jeitão, e acaba dando no que dá. Então falta metodologia, falta estrutura, falta profissionais e conceito. Eu não sou empresário, não gosto dessa onda. Teve um jogador que eu conheci lá há 17 anos, lá na Paraíba. Que ano? Quando? Agora, ano passado. Aí eu falei com o cara ali, assim, dá o telefone, levou para o Londrina, disse que está arrebentando. Agora, um jogador que você nem sabe quem trouxe ele para o Internacional, quem trouxe o Marquinhos Gabriel para o Internacional? Marquinhos Gabriel? Foi o Leocir. O Leocir. Foi você? Cara, são umas coisas, fizeram tanta coisa lá dentro do Internacional que me tiraram, assim, ó, simplesmente, eu não sou empresário, eu só fui te ajudar. Ele ficou lá em casa 3 dias lá em casa. Ele não queria ficar sozinho lá, tão colono que ele é. Que nem eu sou colono, que nem tu, lá de Ele tem uma personalidade muito forte. É o seguinte, ele não tinha carteira de trabalho, ele não tinha CPF, eu que fiz tudo. Trouxe. Ele vai trazer para São José. E daí fui lá, falei com o Dorinho. O Dorinho impressou por 2, 3 lá, 2 ligações. Não, queria um cara aqui. Fui eu que trouxe ele. O Nando conhece... Eu trouxe ele e ficou lá em casa, na minha casa. O Eduardo Dias. E aí apresentaram para algum empresário. Eu não sei. Aí eu sei que ele sumiu e de repente apareceu. O Nando conhece o Eduardo Dias, que é um conselheiro do Internacional, inclusive é da comissão de qualificação. É um cara que eu respeito muito o trabalho que ele faz. Ele tem um podcast, enfim, tem um projeto, né, de futebol e tal. E ele tem uma frase que no Brasil nós não temos safra. Não dá para se dizer que a safra é ruim. Uhum. Porque no Brasil não acontece... A safra, tu pressupõe o quê? Preparo, plantio, tratamento e colheita. Né? Uhum. E nós temos só extrativismo. É só o que nós temos. Nós vamos lá e esperamos o dom de alguém para aparecer. Ao contrário, por isso que eu falo da questão do conceito da Alemanha, se eles precisam de um lateral, eles têm os números, eles têm a metodologia que se faz para produzir um jogador com aqueles números e fazem quase que uma linha de produção. Jogadores táticos e mais, agora, técnicos também. Então o que vai ser do futebol brasileiro na próxima década? Tá, e aí eu pergunto para vocês todos, depois do intervalo comercial. Faz mais falta campo de várzea, jogar com qualquer instrumento, bola de meia, no meio da rua, morro acima, morro abaixo, ou a tecnologia mal implantada? Se tivéssemos como outrora bastante campo, bastante improviso, bastante prática, hoje as crianças ficam jogando videogame. Só que hoje os jogadores são muito melhores, com movimentos mais precisos do que antigamente. Mas é mais, previsível. Sim, mas daí o jogador de verdade, o jogador que vai ser o jogador... Que é o diferencial do Brasil. É o jogador que ele improvisa. É o do improviso, né? Ele improvisa. Não adianta assim, tu vai fazer, vou, por exemplo, assim, um Dourado, tu vai fazer o Dourado fazer isso aqui. Vai pegar o Klaus, faz isso, mas eles têm a característica própria. O Klaus tem aquela velocidade, aquela pegada que ele não vai perder. Tá, mas no 7x1, por exemplo, você tinha isso do lado do Brasil. Mas você não faz. Só que tu tinha 7 do outro lado. Você não faz assim, Ei, tu não pega assim, pega o Fernando. Agora tu vai ser habilidoso. Não vai criar isso aí nele. Trabalha, não vai criar. Esse é o dom da pessoa. Tu vai lapidar. Tu não vai mudar a característica. Vai tirar os defeitos. Tirar os defeitos. E botar algumas coisinhas. Isso aí. Já voltamos.
sensacional, né? O Nando Rocha está mostrando aqui a filha falando com a televisão, o pai está na televisão. Fazendo carinho na televisão. Fazendo carinho na TV. Carinho na TV, sensacional. Você foi no Eu pai quero, do- inclusive, mandar um abraço pro meu avô, tem 92 anos, Que beleza. que é o avô Evaldo e a avó Irma. Eles estão assistindo agora o Cadeira Cativa. beleza. O pai tá lá conversando com eles, tal. Minha filha tá lá com ele agora. E está todo orgulhoso lá, assistindo. Que Uma maravilha. grande, sou colorado por causa dele. E tive uma grande felicidade de conseguir levar ele no Beira-Rio com 90 anos em 2014, 89 anos, 90 anos em 2014. E ainda quero levar ele de novo. Tá aí a Quero foto levar ele dela aí, mais uma quer ver? vez. Ali, ó. Ali, ó. Essa daí. Essa. É viciada. Foi uns 30 jogos comigo no Beira-Rio já. 30, gente, com esse tamanho. Pois Pois é, E adoro o da Alessandro, né? o Mioca... Gosto. O nome do cavalinho é da É Alessandro. brincadeira. Não, não fala do D'Alessandro perto Não, de você mim. não pode falar do D'Alessandro. Não pode. O D'Alessandro pode ter os defeitos deles, principalmente agora com a idade, mas ele foi o cara, né? Não, eu não consigo. Eu vejo que o D'Alessandro tá fazendo hora extra no Inter desde 2012. E não vamos discutir isso, mas o D'Alessandro foi, cara. Não, em algum momento eu acho que Mas já ele renovaram joga. por- Não, ele é um jogador de técnica apurada, Mas né? renovaram mais 2 anos. É, mas um ele, absurdo. ele é tão melhor do que os outros que mesmo com 37, 38 anos, ele ainda tem Se ajeitar recursos bem, pra ele jogar. vai funcionar. Tá Tem louco. que ajeitar um Não time dá. que funcione melhor. Não, tem que mandar E ele vou te embora dizer- e fazer um time. A ideia do Pegar uma Odair... bazuca aqui. A ideia do Odair é a mesma minha. Não adianta fazer um time para ganhar agora de 3, 4, 5 a 0, coloca o Wellington Silva por um lado, o Potker do outro, depois chega contra o Palmeiras, só não dá para colocar E aquele é o que time. eu admiro o Odair. Ele tem que tido treinar coragem. Um time que É, encare Mas tu acha que dentro e fora de casa. não dá pra jogar com 3 atacantes? Dá? Pô, com certeza, Mas jogar. mas Pô, joga com o- 4 atacantes. Já foi O citado Internacional entrou com 3 atacantes contra o Barcelona. aqui. Isso É, aí. verdade. Ei, tu pode jogar. Agora, Mas o como é que D'Alessandro- funciona? Mas Eu dá assisto pra- de vez em quando aquele jogo do Mas dá pra liberar o Inter contra o D'Alessandro? Barcelona. Mas com certeza. E é interessante olhar a movimentação do Fernandão naquele jogo. Sim, Foi uma quase coisa- quase de volante. Quase de volante marcando o Thiago Mota, saiu com cãibra até. E muita gente diz, o Fernandão não brilhou no Mundial. O que ele jogou foi uma enormidade. Quem brilhou mesmo foi o Taticamente, ele foi uma O enormidade. Pelão mostrou para eles, ó, marca o Thiago Mota, É um acaba amor, com a né? saída de É um bola. amor. Já voltamos. Teremos uma eleição diferente no Internacional, né? O desgaste do Fernando, do Vitório, respinga no Marcelo, pode respingar até no próprio Sigma, que é candidato a candidato. Não, na verdade vai ficar. A situação vai colocar um candidato do Marcelo contra o Aquino no pátio, muito provavelmente, né? É o que eles O estão Aquino tentando fazer. representando o clube do O povo do clube. E aí vai. Aí vai vão ser ir os- situação versus situação. ou não. Aí a questão do conselho, como vai ser no conselho, eu acredito que o próprio conselho deliberativo não vai Você acha que o permitir I9 uma... não passa? Não é acho. Eu acho que eu desenho a situação. Os grupos de pseudo-oposição ou oposição que tem no Na hora conselho... H, pendem pro lado do Aquino e... Eu não sei, eu acho que o I9 não. O I9 vem coloca candidato. O I9 Não, mas coloca. tô usando no segundo turno. Não, no segundo turno eu absolutamente, se for um desenho situação contra situação, que é o caso de Aquino contra um candidato, eventual candidato do Medeiros, eu voto nulo, alguma coisa desse tipo. Para mim não serve nenhum dos dois. É um modelo que Não, está eu quero dizer o seguinte, é o modelo do Del Nero, né? O do Medeiros vai pro pátio. Do futebol brasileiro. E aí? O Aquino versus O do I9. Medeiros vai pro pátio? Claro. Por quê? Porque tem a maioria no conselho. Sim, mas nós temos muitos movimentos, muita água para rolar e de repente lá dentro eles mesmos... O João Patrício pode concorrer por uma outra linha. Eles mesmos daqui a pouquinho, dependendo como é que vai ser o desempenho do time em campo, dependendo como é que vai ficar a distribuição de cargos no conselho de gestão, tudo isso, porque agora são 5 presidentes, né? Não é mais um presidente. Conselho de gestão, né? O conselho de gestão, mesmo que o conselho de gestão seja a rainha da Inglaterra, porque não tem poder de voto, não tem nada, né? O presidente continua com as mesmas prerrogativas que tinha antes dessa reforma estatutária. A questão do status, a questão do vanitas, né? Da vaidade,
ela vai pesar muito ali na formação e na questão de votos dentro do Conselho. Já voltamos. Pedido de desculpas do Nacional, vamos ver aí. Perdão, Chape, 2 não nos representa. Nos representa. Não nos representa. Não nos representa. Porque nesse caso Ali a identificaram, faixa. né? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Eu acho que não tem como, né? Não, mas dá para visualizar. Dá pra ver, né? visualizar. É aquela parte ali em verde. Eles colocaram de verde de propósito. Depois da palavra parque, começa a frase ali, ó. É isso aí. Nesse Perdoa, caso Chape. identificaram, mas quando tu não consegue identificar quem fez, o clube tem que ser punido. Tem que ser. Ah, mas o Inter uma vez pode acontecer. Mas o clube tem que ser punido, porque aí tu começa a fazer com que os outros torcedores Bom, o também Grêmio foi cuidem punido do que tá. identificando. E nunca mais aconteceu. Ainda bem. Não pode Nunca mais acontecer. aconteceu. Ainda pode. bem, porque o Grêmio Nunca mais estava pegando aconteceu. uma fama muito ruim. É. Não pode acontecer isso, nunca. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Pede apoio. Possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeira, lá na tua terra, Caxias do Sul. Tem 3 lojas Pede Apoio. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre, a melhor pizza do Rio Grande do Sul. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão, e o mezanino todo novo, reformado, aliás, depois que o Alex assumiu. Peça também em casa, é o melhor preço, menor preço, por consequência o melhor, e o maior custo-benefício. 3061-6262, bem fácil de guardar. 3061 e depois repete, 6262. Aí, ó, a faixa, agora melhorou a faixa aí, ó. Essa aí, olha lá. Perdão, Chape. Dos não nos representam. Nossa Senhora! Que espanhol. Não, agora sim. Praticamente o Luxemburgo na entrevista de apresentação do Real Madrid. Tá tudo bem, tá tudo bem lá, agora. Nando Rocha. Tá tudo bem lá em Gravataí. Agora, tu é dono do seu estádio. Como é que vão colocar uma faixa ali? Alguém permitiu que colocasse. Não, foi... Eles mesmo- Eles Não, eles estão gritaram, pedindo né? perdão. Eles estão Eles pedindo perdão. Essa Agora é a faixa direção. é a Sim. direção que botou A direção para pedir nacional, perdão. Não, essa faixa é bonita. Vai É. mostrar para o mundo inteiro que eles estão arrependidos porque os outros fizeram. E foram expulsos, né? Foram expulsos do quadro social. do quadro social. Mas aqui foi muito feio. Né? Aquela imagem é patética, daquele imbecil fazendo isso aqui. Ó. Não. Vai. Eu fui num jogo em O cara tem 2015. TM na cabeça. Eu fui num jogo em 2015 que eu quase chorei de raiva no jogo. Foi Inter e Coritiba. E a torcida estava em cima de onde eu estava e eles passaram o jogo inteiro imitando helicóptero, avião e gritando que o Fernandão morreu e tal. Eu não tive naquele fatídico Grenal que houve algo parecido. Eu tive. E não vi, Tava com graças meu a Deus filho. eu não vi, porque eu, sinceramente, me emociono porque eu tenho um sentimento pelo Fernandão quase que de um familiar meu, assim. Quando ele que morreu... o Fernandão era um caráter diferenciado, ele não tinha essa coisa da corneta, ele não tinha coisa provocativa, ele era simplesmente... Era um cara acima... Jogador. Era um cara acima. Jogador, né? E Só aí, jogava. Um ser humano fazer isso com... A gente teve uma entrevista agora Isso no é Gigantes. rato, né, ser humano? A gente fez uma entrevista no Gigantes Sobre Linhas com a mãe do Fernandão no ano passado. Dona Ela foi Marli. no jogo com Dona Marli.
E ela disse, olha, eu virei colorada por sentir o carinho dos torcedores com o meu filho e tal. E o quanto ela se abateu agora, recentemente, com um muro pinchado lá, o Fernandão morreu. Eu não consigo... Isso é verme, isso é verme. É uma crueldade com alguém que nem está mais aqui para se defender. Né? Então, infelizmente, e tem que ser punido por isso. Enquanto não... Se o clube tem... Bom, uma torcida inteira gritou, tem 1.000 pessoas lá, identifica os 1.000. Se não identificou os 1.000, identificou 999, o clube tem que ser punido. Porque quando isso acontecer, o que está do lado dele vai evitar. Vai evitar. Cara, não grita isso. Leocir da Lastra, é crível o que está acontecendo com o Grêmio. O Grêmio vai reverter, vai classificar. Vai ter que ganhar 4. Para mim, ganhando 4 já está dentro. Está dentro. 4 dá 13. Tá tranquilo. Talvez não chegue 13, né? Para classificar. Só se fizerem mexe. É que está dando muitas vitórias, né? Pouco empate. Agora, terça-feira, segunda-feira deu 2 empates. É isso aí, foi o que eu disse. Se der empatite, o Grêmio está dentro. Porque não era para empatar. E eu fui, casualmente, os 2 jogos. Fui no jogo do Grêmio, o último jogo contra o Cruzeiro, onde o Grêmio jogou muito bem, apesar de poucos dias trabalhando. Eu acho que o Grêmio não perdeu aquele encaixe ainda. O que faltou um pouquinho hoje, nesse jogo, foi profundidade, né? Eu acho que o Grêmio tocou. A linha defensiva, os 2 zagueiros, o Kahneman e o Jeromel, jogaram do meio de campo para frente, praticamente o segundo tempo todo. E o Cruzeiro, inteligentemente, aí que falo que se fechou bem e não tinha a individualidade para passar, a não ser o Everton, que às vezes arriscava a individualidade e fazia até a jogada. Só que acabava mal a jogada. Aí eu improviso. Ali que eu digo que o jogador é o de verdade. Eu acho que o jogador tem que eliminar outro jogador. O futebol foi criado assim. O jogador tem que eliminar o adversário. Até para ti, se você tem uma igualdade numérica, tu só pode quebrar essa linha eliminando o jogador adversário. É bonito, toque e tal. Mas valeu aqueles 3-0 do Inter contra o Novo Hamburgo encharcados. Se não fosse gol de cabeça, não tinha jeito de fazer gol. Isso aí. Então, é importante ter a individualidade. Trovisca no fedor. Como é que é? Trovisca no fedor, é da tua época. Mas peraí, eu ia fazer gol de que jeito lá? Só matando. Eu sou do Mas o Grêmio não reverte. Então ia terminar 0-0. Não. Naquela circunstância, realmente não tinha como... A opção não, tocar era aquela, bola não né? tinha. Não tinha como. Inclusive, acho que o comentarista, não vou nem... Mas o comentarista da Rede TV começou, da Rede de TV, né? Começou a dizer, não, o Inter não põe a bola no chão, cara. Não tem como. Ia perder o jogo. Ele tava pedindo Não, a bola não rolava, cara. Eu comentei aquele jogo também. Eu disse, olha aqui, ó. Não, e era alternativa. Hoje eu absolvo, não, aí eu uma parei. frase que eu falei. Hoje eu absolvo o Danilo Fernandes. E aí, quando ele deu a entrevista, o que disse o Danilo Fernandes? Nós fizemos o que dava para fazer. Aliás, o Danilo Fernandes está numa fase lamentável. Eu né? acho que eu imagino que goleiro tem um pouco mais dificuldade de iniciar uma pré-temporada. Mas tu enxerga o Lomba titular? Eu enxergo. E eu já tinha te cantado essa pedra aqui, ó. Eu acho o Lomba um bom goleiro também. Acho que a gente está muito bem servido. E o Danilo tem mercado, Nando. Pois é, essa é a questão. Se tu tivesse que abrir mão de um dos 2 agora, porque talvez tenha o Miguel, tem o Kehler, tem o Igor, talvez o Danilo por ter mais mercado. Eu ainda acho o Danilo mais goleiro. Porque o Daniel também apareceu bem no time. O Daniel também apareceu bem. Obrigado, Leocir. Vai pra onde? Eu tô... Voltar pro Cerâmica. Vamos voltar pro Cerâmica. Eu tô feliz porque tô vivo. Então eu tô agora curtindo essa... Tá à toa. Tô à toa. Mas até amanhã, talvez, hoje estou conversando com um cara aí do Nordeste. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô tranquilo porque eu tô feliz, tô vivo, né? Coisa boa isso. Isso aí é verdade, o cara valoriza a vida. Já depois, faz aniversário 2 vezes por ano. Depois que aconteceu comigo, eu tô feliz. Valeu, obrigado, Nando. Obrigado. Muito obrigado. Sopa de Granada, Eduardo Fritz. Amanhã, 1 da tarde, tem mais.